Isaías capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Três dos principais festivais do povo judeu existem outros, mas os três principais são o festival de Pesach, que é a Páscoa judaica, e ela celebrava a fuga do Egito. Conhecemos bem o sacrifício, a aplicação do sangue nos umbrais da porta, e etc. e tal. Segundo era o Shavuot. O festival de Shavuot é mais conhecido entre crentes como o festival de Pentecostes. Pentecostes não é um festival cristão, é um festival judaico, e é celebrado 50 dias depois da Páscoa. E tem também o último dos três principais festivais dos judeus, era o Sukkot. Sukkot era o festival dos tabernáculos, também conhecido como o festival das tendas, e ele comemorava a fuga, não só a fuga do Egito, mas mais precisamente a viagem do povo judeu para a terra prometida, que demorou 40 anos, deveria ter demorado 40 dias, mas enfim, isso é outra história. Mas hoje nós vamos falar sobre esse último, o festival, ou a festa, o festival dos tabernáculos, ou o festival das tendas. E o tema de hoje, que vai ser a nossa pérola preciosa no caminho cristão, são as fontes de Yeshua. As fontes de Yeshua. Olhe para Levítico 23, por favor. Levítico 23, e olhe comigo no versículo 42 de Levítico 23. O festival das tendas, o festival dos tabernáculos, ele é prescrito e ele é descrito em Levítico 23, dos versículos 33 a 44. Nós vamos ler o 42 para dar um pano de fundo, mas como um todo é descrito num texto maior em Levítico. E o versículo 22 diz assim: 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui está o porquê é chamado de Festival das Tendas, ou do Tabernáculo. E tabernáculo nada mais era que uma tenda. Tabernáculo era o nome dado ao templo, assim por dizer, enquanto o povo não tinha tomado posse da terra, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam perambulando, ambulantes pelo deserto, como nômades, então eles não podiam edificar um templo. Então, em vez de um templo que era fixo, uma edificação fixa, Deus então instruiu a eles construírem um tabernáculo, que era uma grande tenda, feita de um modo bem específico, e essa tenda era montada, desmontada e carregada de acordo com as peregrinações do povo pelo deserto. Mas o Festival das Tendas aqui a gente vê que o povo era para celebrar em que todo mundo iria então dormir, passar 7 dias dormindo em tendas, não iam dormir em casas, não iam dormir com nada que fosse sólido sobre a cabeça deles, seriam galhos geralmente, mato, esse tipo de coisa, e até hoje o povo judeu celebra isso. E só que hoje a grande parte daqueles que celebram, eles fazem as refeições dentro da tenda, do tabernáculo. Os mais fundamentais, os mais batistas metropolitanos iriam dormir, inclusive, não só fazer as refeições, tá? Mas naquela época todo mundo passava 7 dias dormindo nisso. Então, a função desse festival eram duas. Era para celebrar, número 1, a viagem até
a terra prometida, como eu falei, e a segunda função era para agradecer pelas bênçãos de chuva e as bênçãos da agricultura, as bênçãos da colheita, e ao mesmo tempo para pedir as bênçãos para a próxima colheita. Então tinha uma conotação agricultural também. A gente vê isso, se a gente voltar lá para o versículo 39, a gente leu Levítico 23, 42, onde fala sobre habitar em tendas. Volte para o versículo 39, onde diz assim: porém aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, veja bem, então é no final da colheita, tá? Quando tiverem recolhido o fruto da terra, e celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Lembrando, isso aqui tudo é dentro do contexto da festa das tendas, o festival dos tabernáculos, tá? Versículo 39. Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, no primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Então, durante 7 dias eles iam celebrar, se alegrar perante o Senhor, iam fazer ramos, e esses ramos eram usados para decorar e cobrir também os tabernáculos, mas o primeiro dia e no último dia era feriado, ninguém trabalhava, era um sábado, digamos, tá? Então era dupla a função do festival dos tabernáculos, tá? Tinha as tendas e tinha a questão também da colheita, uma coisa agrícola. Uma vez que o povo estava na Terra Prometida, já tinham possuído parte da Terra Prometida, nunca possuíram, até hoje, o povo judeu nunca possuiu toda a Terra Prometida, por culpa deles mesmos, desobediência e rebeldia, mas enfim, quando eles tinham a Terra Prometida, eles tinham um templo, e esse festival era celebrado no templo, só que antes era celebrado no tabernáculo no deserto, agora é celebrado a partir do templo, mas era celebrado do mesmo jeito, porque se você lê em Levítico 23, fala que a festa dos tabernáculos era uma ordenância perpétua para os judeus, assim como guardar o sábado é uma ordenança perpétua para o judeu. Se você não é judeu, você não tem obrigação, dever nenhuma de cumprir o sábado. Eu sei que tem muita gente por aí que é confusa sobre isso, mas não é Bíblia, tá? Não é Bíblia. O sábado é para os judeus. Se você não é judeu, então você não tem nada a ver com o sábado. E pode comer porco, pode comer lagosta, você pode... Tá? Isso é para os judeus, gente. Você não é judeu, tá bom? Enfim, então quando a cerimônia era feita, quando o festival era feito no templo, no meio dessa celebração da festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia que era chamada, ou um ritual, devo dizer, havia um ritual chamado a cerimônia da retirada das águas. Era o nome dessa cerimônia, e acontecia cada um dos dias do festival do tabernáculo, tá? E essa cerimônia consistia no seguinte: saindo do templo, uma procissão liderada pelo sacerdote descia até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé, a gente lê vários lugares no Novo Testamento, mas era um tanque, uma piscina, um tanque. Esse tanque era alimentado por nascentes, tá? Por uma fonte, e era sempre cheio. Então, era um lugar onde as pessoas iam buscar água, etc. E tal. Mas então essa procissão saía do templo, liderada pelo sacerdote, desciam até o tanque de Siloé. Lá no tanque de Siloé, um jarro cerimonial especial, não era um jarro qualquer, era um jarro do templo, um jarro de ouro, era enchido com a água do tanque de Siloé. Uma vez cheio, então todo mundo voltava, subia o monte do templo, onde a água seria derramada no altar. Então eles iam até o altar, e ao derramar dessa água, que estava no jarro de ouro, sobre o altar, o sacerdote que fazia isso, ele diria justamente o que nós lemos em Isaías 12, versículo 3. Ele diria: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Ele citaria Isaías 12 e versículo 3. Essa cerimônia, ela era uma parte central
do Festival dos Tabernáculos, e a água era algo central. Era inclusive o foco principal do Festival dos Tabernáculos. Os tabernáculos, por ter o nome Festival dos Tabernáculos, ele toma a frente, todo mundo associa tendas, tabernáculos com festival. Mas o que muitas pessoas perdem o foco é que também, assim como o tabernáculo era central à celebração, também a questão da água. A água, porque estava ligado, lembre-se, à agricultura, a colheita que acabavam de fazer e pedindo para a colheita do ano seguinte. Falta de água naquela época era algo muito importante, até hoje, no Oriente Médio. Se não tem água, não tem vida, não tem agricultura, né? Então era algo realmente as fontes. Não tem muitos rios grandes naquela região toda, então dependia-se muito de poços e de fontes. Poço você cava, fontes são naturais, como a fonte que alimentava o tanque de Siloé. Mas assim era feito todos os dias a festa dos tabernáculos. Essa cerimônia ela era realizada. Então isso é mais ou menos uma sinopse do que era o Festival dos Tabernáculos. Para a nossa próxima consideração hoje à noite é a pergunta: o crente deve celebrar o Festival dos Tabernáculos? O que tem o Festival dos Tabernáculos a ver com nós? Qual elo, qual ligação, qual significado isso tem? Bom, para responder essa pergunta, vamos para João capítulo 7, Novo Testamento, João capítulo 7. E olhe para o versículo 37 de João 7, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, mais uma vez, deve o crente celebrar o Festival dos Tabernáculos? A resposta é um grande e redondo não. O crente não deve celebrar o Festival dos Tabernáculos, a não ser, a única exceção, quando um crente não só pode, mas deve celebrar o Festival dos Tabernáculos, é se esse crente for um judeu messiânico. Você pergunta: pastor, o que é um judeu messiânico? Um judeu messiânico é um judeu que crê que Jesus Cristo é o Messias. Ou seja, é um judeu salvo. Por exemplo, Pedro era um judeu messiânico. Não tinha esse nome naquela época, mas todo judeu que crê que Jesus é o Messias, todos os judeus que crê que Jesus é o Salvador, todos os judeu que nasceu de novo, que é salvo, que é crente, esse judeu é chamado um judeu messiânico. Mas antes que você seja um judeu messiânico, você tem que ser um judeu. Você não pode ser um judeu messiânico sem antes você ser um judeu. Tá? Então, ninguém aqui é judeu, ninguém aqui é judeu messiânico, então ninguém aqui deve celebrar o Festival dos Tabernáculos. O judeu messiânico também guarda o sábado. Por quê? Porque ele é judeu. E o sábado é uma ordenança, uma aliança perpétua entre Deus e o povo judeu. Então, se você é um judeu messiânico, então você guarda o sábado, você celebra o festival, você faça tudo isso. Mas ninguém aqui é judeu e muito menos judeu messiânico. Então, ninguém é para estar celebrando o Festival dos Tabernáculos. Mas por quê, pastor? Porque nós não somos judeus. E outra coisa, nós temos algo muito melhor do que o Festival do Tabernáculo, e é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar a relação que há entre o Festival dos Tabernáculos, do Tabernáculo, e o crente, o gentil que nasceu de novo. Existe uma profunda ligação com os crentes gentios. Vamos ver então. Uma das declarações mais memoráveis e conhecidas que Jesus fez é aquela que ele fez, o que acabamos de ler em João 7, no versículo 37, onde Jesus falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A maioria dos crentes conhecem essa afirmação.
é conhecido, é famoso. O que poucos conhecem é o contexto em que Jesus falou esta tão memorável frase. Apesar de conhecer a frase, não se entende direito o sentido até a gente ver o contexto, tá? E o contexto que Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é justamente o contexto da festa dos tabernáculos. É o que faz essa frase tão contundente. Se a gente voltar para João 7, versículo 2, a gente leu João 7, 37 e diante, né? 38, 39, mas o versículo 2 de João 7 nos mostra que todo o capítulo 7 está falando sobre o Festival dos Tabernáculos. O versículo 2 de João 7 fala assim: e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então estava próxima a festa dos tabernáculos. Ali Jesus estava no festival. E como a gente leu agora, se a gente voltar lá no versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, ou seja, aqui era quando culminava, quando fechava a festa, o festival dos tabernáculos, quando estava no auge, estava já no encerramento, Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. O contexto, o festival dos tabernáculos. E o foco do festival dos tabernáculos, como nós já vimos, eram dois. Primeiro, era os tabernáculos em que o povo habitava enquanto caminhava, viajava pelo deserto, e o segundo foco era água, como nós também já vimos. Então, na aplicação da água no altar, lembre-se que o sacerdote citava Isaías 12:3, que é o que? Eu vou repetir, que dizia: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Águas das fontes da salvação. Acontece que em hebraico a tradução literal não é a fonte da salvação. Isso é em português e não está errado. Mas no hebraico seria o seguinte: as fontes de Yeshua. Seria como dissesse assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes de Yeshua. E Yeshua em hebraico quer dizer Salvador ou salvação. Por isso que foi traduzido: tirareis águas das fontes da salvação. Não está errado. Mas essa palavra salvação é a palavra Yeshua. E Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Como é que fala Jesus em hebraico? Yeshua. Então, o que foi dito lá em Isaías 12:3 e o que era dito para o sacerdote quando ele fazia o cerimonial de colocar água no altar do templo, ele dizia justamente isso. Ele leria, e no hebraico, eu não vou falar em hebraico, não porque vocês não entendem, porque eu também não falo, mas seria algo como assim se fosse transliterais. E com alegria tirarei águas das fontes de Jesus. Quer dizer, Yeshua, quer dizer salvação ou Salvador. Tá? Então, o primeiro elo a gente vê aí, foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Em João 7,33. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, venha a Yeshua, venha tirar água das fontes de Yeshua, venha tirar água das fontes de salvação, do Salvador de Jesus, e beba. Então, continuando, a nossa fonte de água da vida é Yeshua, é Jesus, é a nossa salvação. Na sequência, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E não foi isso que ele falou para a mulher samaritana no poço, lá em João 4,14? Quando ele falou para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ali estava a mulher e Jesus estava dizendo: eu sou a fonte de Yeshua, eu sou a fonte de salvação, eu sou Jesus, a fonte, e quem beber da minha água nunca terá sede, mas quem beber da minha água, uma fonte de água viva sairá dele. Mas, que água é essa? Voltando para João
capítulo 7, versículo 39, Jesus deixa ainda bem mais claro. Lá em João 39 fala assim: e isto disse ele. O que foi que ele disse? No versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Na sequência, isto ele disse do Espírito, note que é com E maiúsculo, tá? Que haviam de receber os que nele crescem. E para qualquer dúvida terminava, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então nós tiraremos águas vivas das fontes de Yeshua, das fontes de Jesus. Jesus é a fonte da água viva, e a água viva é o Espírito Santo, que uma vez que você tira dessa água na salvação e recebe a salvação, então rios de água vão fluir de você, porque nós podemos então ser usados pelo Espírito Santo e dele fluir os seus dons, fluir suas habilidades, fluir o seu poder e fluir salvação através do nosso testemunho. Aí eu pergunto para você, o foco do Festival dos Tabernáculos eram água e tabernáculos. Nós, como crentes, não precisamos de templos, nós, como crentes, não precisamos de tabernáculos, porque nós somos os tabernáculos aonde Deus habita. Lá em 2 Pedro 1, versículo 13, o apóstolo Pedro falando sobre o seu próprio corpo, sua própria vida, versículo 13 de 2 Pedro 1. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, se referindo ao seu corpo, a esta vida, neste tabernáculo, seu corpo. Enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Ele falou, em breve eu vou morrer, vou deixar este corpo, este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então você veja que aqui, Pedro está falando sobre o tabernáculo, como sendo o corpo dele. E o crente não precisa de um tabernáculo, o crente não precisa de um templo. Isso aqui não é um templo, isso aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos. Podemos nos reunir na padaria, na borracharia, na praça, na casa de alguém, e seria igreja do mesmo jeito. Isso aqui não é templo, isso aqui é um prédio, mais nada. Ele é igreja agora nestes momentos que estamos juntos, porque estamos juntos. Mas isso aqui não é nada especial, isso aqui não é um templo, isso aqui não é um tabernáculo. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, então nós não precisamos de tabernáculos, não precisamos de templos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, deixa isso amplamente claro. Outras instâncias, mas eu vou ler apenas 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem habita em vós? O Espírito Santo de Deus. Então, nós não precisamos de templo, nós não precisamos de tabernáculo, porque nós somos o templo. Nós somos o tabernáculo. E, do mesmo jeito que a água, que é parte central do Festival do Tabernáculo, a água que era derramada, que era colhida, agricultura, etc. e tal, essa água também é central para o crente. Nós já bebemos, se você é salvo, nós já bebemos desta água, nós já bebemos das fontes de Yeshua, nós já bebemos da fonte da salvação. E Jesus falou, quem crê em mim, já tem dentro dele o quê? O Espírito, e dele fluirá rios de água viva. Então, o crente não precisa do Festival do Tabernáculo, porque o Festival do Tabernáculo é algo que é figurativo. No Velho Testamento, os rituais eram figurativos, os sacrifícios dos animais eram figurativos do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Derramou seu sangue uma vez para sempre, e por isso que não precisamos mais derramar sangue de animais, porque o Cordeiro de Deus já veio, já foi oferecido, já derramou seu sangue, já ressuscitou. Ou seja, nós temos o verdadeiro. Os judeus tinham o Festival do Tabernáculo, nossa vida reflete. A nossa vida é como se fosse um festival dos tabernáculos, não anual, diariamente. Todos os dias nós somos o templo do Espírito Santo e todos os dias deve fluir a água de nós, porque nós já retiramos, bebemos a água das fontes de Yeshua. Nós habitamos tabernáculos carnais, ao passo que nós caminhamos para Canaã, a nossa Canaã espiritual. Assim como o povo judeu
judeu, ele lembrava a viagem pelo deserto para Canaã, a terra prometida. Nós habitamos estes tabernáculos enquanto caminhamos para a nossa terra prometida, para o nosso Canaã, para o céu. Nós temos o Espírito Santo, que é a água que Jesus falou. Então a nossa vida é como uma reflexão real, uma comemoração diária, representação cotidiana do Festival dos Tabernáculos. Então não, o crente não celebra o Festival dos Tabernáculos, porque nós somos o Festival dos Tabernáculos. O Festival do Tabernáculo apontava para a nossa realidade hoje, onde Deus habitaria no seu povo, nesse tabernáculo, e a água, o Espírito Santo, fluiria de nós. E isso deve ser evidente em nossas vidas. Os judeus tinham as figuras, as sombras, os exemplos. Nós crentes, nós temos o real, verdadeiro. Assim como era preciso, para resumir, assim como é preciso água no deserto para sobreviver a jornada à terra prometida, nós também precisamos das águas do Espírito Santo de Deus para permanecermos firmes na nossa caminhada, bebendo das fontes de Yeshua todos os dias, com alegria e com esperança. Vamos beber das fontes de Yeshua.